Olá pessoal, tudo bem? Tô vindo aqui gravar então mais um vídeo hoje dessa série colonoscopia, que eu tô gravando e colocando aqui o meu relato, né, de como que foi para fazer a colonoscopia, esse exame que tantas pessoas temem, né, que tantas pessoas têm medo. E aí eu tô citando aqui a minha experiência desde o dia anterior, que é o dia pré-preparatório, né, para o exame, até o dia que o meu intestino começou a funcionar novamente. Então, já tem alguns vídeos nas minhas plataformas, no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais, onde eu estou falando dia após dia. E tem um vídeo lá que relata, então, até o quarto dia após o exame. E hoje, então, eu vou falar sobre o dia que o intestino retornou a funcionar e como que foi. Eu relatei lá no último vídeo, né? Falei bastante sobre a parte assim da sonolência, da lentidão de memória, de pensamento, da mente lenta, do esquecimento de algumas coisas que, para mim, provavelmente foi em decorrência da aplicação do sedativo, né? Até porque eu tomo também um bloqueador hormonal que também dá esses efeitos, que também causa esses efeitos. Então, eu não posso relacionar o efeito só ao sedativo que eu tomei para fazer o exame, mas sim também relacionado com os medicamentos os outros demais medicamentos que eu faço uso, que ainda tem alguns que eu ainda preciso usar, inclusive o medicamento bloqueador hormonal para prevenir, então, o câncer de mama, que eu ainda estou em tratamento para o câncer de mama, né? Não ter metástase, não ter recidiva de câncer de mama. Então, eu, como já falei no vídeo anterior também sobre a desidratação, falei sobre a retenção de líquido, né? Que se você quer saber o que eu precisei fazer quando eu senti a retenção de líquido e como que eu agi, como que eu me alimentei, vá lá e assista o vídeo anterior, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Fátima Roden, terapeuta, mentora, palestrante também e criadora de conteúdo, né? Então, por isso que eu tô criando esses conteúdos aqui. Eu gosto de criar conteúdos contando experiências, ou minhas, ou de alguma pessoa que eu conheço e que me relata a sua experiência, que me traz, me ensina com a sua experiência, me traz aprendizado, né? Me traz conhecimento. Então, eu gosto de compartilhar isso. Claro que as pessoas que permitem, né, que eu compartilhe as suas experiências também, sempre pedindo para as pessoas, eu posso falar sobre o seu caso, ou muitas vezes eu até falo de algum caso aqui, mas eu não menciono o nome da pessoa, né? Então, assim, é muito peculiar tudo isso, né? As experiências de cada pessoa, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas eu, de um tempo pra cá, principalmente depois que tive câncer de mama, eu comecei a compartilhar mais as experiências em tudo que eu faço na vida e que eu sinto que eu posso ajudar alguém. Por quê? Porque isso me ajudou também, porque isso me ajuda até hoje também. Porque quando eu tenho alguém que está passando por algo similar a mim, e que eu estou passando no momento, e eu tenho como ir lá buscar essa informação com essa pessoa que está passando por isso, ou passou por isso, não é a mesma coisa do que eu ir pesquisar, por exemplo, em vídeos, ou então em noticiários, ou então em livros, se eu posso ir falar com a pessoa que já está vivendo isso ou já viveu isso. Eu sempre digo a famosa frase assim: se você não passou por isso, você não pode dizer que você sabe o que eu sinto. Agora, se você passou por isso, você pode chegar para mim e pode dizer assim, ó, eu sei exatamente como você está se sentindo, porque eu passei por isso. Então, por isso que eu levo tão a sério os vídeos que eu faço falando das minhas experiências, porque aí eu falo daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivi, daquilo que eu senti. E posso sentir diferente do que você sentir, não tem problema nenhum, porque cada experiência é única, né? Eu estou falando da minha experiência. Então, se a sua experiência com algo parecido como eu passei for diferente,
comente também, partilhe sua experiência também, coloque aí na descrição do vídeo, coloque nos comentários aí também, compartilhando a sua experiência também, ou faça algum vídeo contando isso, porque muitas pessoas vão se identificar com aquilo que você vai trazer. E a experiência com a colonoscopia, né, foi a primeira vez que eu fiz esse exame, então eu, assim, sofri bastante, alguns efeitos colaterais que já estão lá nos outros vídeos, e o meu intestino simplesmente, claro, demora uns dias até que tudo volta ao normal, né, mas simplesmente ele demorou de quarta-feira, a última vez que eu tinha ido aos pés foi na terça-feira, na quarta-feira eu iniciei o tratamento, né, para fazer o exame. Na quinta-feira eu fiquei em jejum já, e já realizei o exame. Aí na quinta noite eu já comecei a me alimentar novamente. E aí eu fiquei sexta, sábado, domingo e segunda, o dia inteiro sem conseguir ir ao banheiro, fazer o número 2, né? Então, o meu intestino, ele foi se adaptando novamente a encher, né, com o bolo fecal, que a gente chama, né, com os alimentos processados ali dentro, e o organismo foi absorvendo os nutrientes e foi formando, então, o nosso bagaço, né, como se diz, o nosso resto ali do alimento, que então não serve, depois que não serve mais para nada, ele se transforma no nosso bolo fecal para que a gente evacue ele. Então, eu não consegui ir aos pés durante os 4 dias. Na segunda-feira à noite que eu consegui ir aos pés a primeira vez. E, por incrível que pareça, foi bem tranquilo, foram fezes bem normais, como se diz, porque depois que eu comecei a me tratar com uma nutricionista funcional, eu aprendi a falar sobre e ouvir ela falando sobre fezes como a gente fala sobre alimento. Porque o que é a fezes? O que é as nossas fezes? O que são as nossas fezes? Elas são o nosso alimento que a gente ingeriu e que o corpo absorveu tudo aquilo, tirou aqueles nutrientes e vitaminas e minerais que ele precisava e ele processou aquilo de uma maneira, fez tipo um prensamento ali e eliminou para que a gente pudesse novamente fazer esse mesmo caminho, né? Esse mesmo itinerário. Ir ingerindo, o corpo vai absorvendo os nutrientes, vai transformando aquilo no cocô, né? Nas fezes, e a gente vai evacuando. E isso não é nada anormal a gente falar, isso não é nada feio a gente falar, como muitas pessoas dizem, mas falar de cocô. Não, falar de cocô não é feio, é a mesma coisa como falar de alimento. E o nosso aparelho gastrointestinal, ele começa no nosso estômago e ele termina lá no nosso ânus, né? Ele termina lá onde sai o cocô. Ele começa onde entra, começa na nossa boca ali, né? E vai até lá onde sai. Então, é um caminho que todo corpo saudável precisa ter funcionando corretamente para que você consiga ter uma vida saudável, né? Então, mas o que eu ia dizer sobre isso era sobre a consistência, né, das nossas fezes, que eu sofri muitos anos, mas muitos anos mesmo, com intestino preguiçoso, com fezes endurecidas, com prisão de ventre, com gases, com, às vezes, uma semana sem conseguir ir no banheiro, uma coisa que hoje eu vejo, assim, que, nossa, isso foi algo foi, assim, um atentado contra a minha saúde. Eu nunca, assim, imaginei que isso pudesse acarretar em diversos outros problemas de saúde que depois eu tive. Então, a partir do momento que eu comecei a me tratar e cuidar mais da minha nutrição, aprendi a identificar também como que deve ser o nosso cocô saudável, né, como se diz, que ele não pode ser nem muito duro, nem muito mole, nem muito preto, nem muito amarelo, né, tem que ter uma cor normal, né, uma cor saudável, tem que ter uma textura saudável, tem que ser continuamente, assim, tem que ser uma vez por dia seria o ideal. Tem pessoas que conseguem até 2 vezes por dia, tem pessoas que 1 vez por dia, tem pessoas que cada 2 a 3 dias. Aí tem pessoas que dizem assim, mas para mim é normal, porque sempre foi assim. Normal não é, na verdade, o teu corpo que se habituou a isso, porque dependendo da tua alimentação e da maneira de tu
de tu ingerir os alimentos e combinar os alimentos, principalmente, né? Mas normal nunca é a gente não ir uma vez por dia no banheiro. Porque se eu como todos os dias, se eu ingiro algum alimento todos os dias, meu corpo vai fazer todos os dias aquele trabalho de aproveitar o que ele pode aproveitar e de fazer aquele processamento das fezes ali para eliminar. E se eu todo dia como, então todos os dias eu deveria eliminar também, porque senão isso fica dentro de mim e isso vai acabar causando intoxicação e pode até causar inflamação. Se tiver o intestino irritado ou alguma coisa assim, pode causar até uma inflamação na parede do intestino, pode causar também ardência na hora de evacuar, pode causar até problemas com úlceras também, porque o cocô vai ficar mais firme, né, vai ficar mais duro. Então, tudo isso pode acarretar diversos outros problemas. E teve um vídeo também que eu falei um pouco sobre se você já ouviu falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, porque o nosso intestino ele é responsável por enviar nutrientes para o nosso sangue, e o nosso sangue distribui isso nas mais diversas partes do nosso corpo, né? Nos mais diversos órgãos do nosso corpo, para que todos eles funcionem direitinho, né? Principalmente a circulação e a oxigenação, né? Pulmão, coração, que precisa, então, oxigenar o nosso cérebro. Se o nosso intestino não está funcionando bem, automaticamente também, o nosso cérebro, o nosso pulmão também não está oxigenando direito, né? O nosso oxigênio, não está produzindo direito o nosso oxigênio que a gente precisa para oxigenar as nossas células e principalmente o nosso cérebro. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Cuidar da alimentação, cuidar da hidratação, também eu citei já nos outros vídeos sobre isso, a hidratação é muito importante e muitas vezes a gente esquece de beber água, porque a gente não tem o hábito, porque a gente não cria o hábito na nossa vida, e a água ela deve ser ingerida e bebida não somente quando você tem sede, né? Você precisa ingerir ela durante o dia, gradativamente, cada pouco um pouco de água, como um lubrificante interno do seu organismo. E a gente não faz isso, porque a gente costuma deixar o nosso corpo sentir sede para tomar água. Mas quando isso acontece, imagine se o nosso corpo fosse um motor de um carro, por exemplo, e nós deixarmos acender a luz vermelha da reposição do óleo do motor. O que pode acontecer? Pode acontecer até do motor pifar, né? Do motor quebrar, como muitos dizem, ou do motor fundir. Pode acontecer dele esquentar, dele danificar várias outras peças do motor, ou inclusive de fundir. E o que pode acontecer com o nosso corpo também, então? Pode danificar alguns órgãos, né? Pode fazer com que alguns órgãos do nosso corpo sofram, e um dos principais é o rim, né, que precisa filtrar tudo, as impurezas do nosso organismo, e aí você não tem água suficiente no teu corpo para fazer para que seja esse combustível para o teu rim funcionar, e aí o que acontece? Teu rim bate biela, como se diz, né? E aí ele sofre, e aí você não consegue eliminar as impurezas do teu organismo. E daí, com isso, todas as tuas células, elas vão ser também fragilizadas, e todos os teus órgãos vão sofrer com isso também. Então, muitas vezes, a gente esperar a luz vermelha acender, a gente esperar ter sede para a gente tomar água, a gente pode estar danificando seriamente o nosso motor, né? O nosso principal condutor, né, da nossa vida, né, o nosso motor para viver, para se viver. Então, a gente pode, inclusive, também fundir, né, a gente pode também fundir. Então, é muito importante a hidratação também, e eu creio que a hidratação ajudou bastante também para que a volta do funcionamento do meu intestino fosse bem tranquila, bem leve. E depois disso, meu intestino funcionou diariamente, consegui diariamente ir ao banheiro, está funcionando normal para quem tem essa curiosidade. Para mim, então, foi no quarto dia
que meu intestino começou a funcionar. Perdão, no quinto dia, porque na verdade eu tinha ido a última vez na terça. Então, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quarto dia após o exame, na verdade. Né? Mas eu tinha já ficado, ido ao banheiro na terça-feira a última vez, e aí na quarta-feira eu já iniciei o tratamento, e aí que deu toda aquela diarreia que foi eliminado todo, foi feita aquela lavagem intestinal. Então, após o exame, foi no quarto dia, foi na segunda-feira. E outra coisa bem importante que eu gostaria de relatar é sobre a hidratação, que teve 2 dias, assim, que eu tinha muita sede, mas eu acho que era tipo uma febre interna que eu tinha. E porque daí eu bebia água mesmo quando dava sede, porque eu bebia água normal. Um dia eu não tomei muita água, mas no outro dia eu comecei a me policiar mais, eu bebia a quantidade de água normal, nos horários normais, mas eu tinha muita sede. Já aconteceu alguma vez com você também, de você ter tanta sede, de você beber tanta água, que a água não sacia sua sede? Isso acontece quando a gente já está profundamente desidratado. Então, a água, ela não é o suficiente. Dá para se imaginar como se fosse uma terra muito seca, um pote de flor, um vaso ou algo assim, e você vai lá e joga aquela água, e aquela água, assim, some muito rapidamente, porque a terra está muito quente ou muito seca. Assim, mais ou menos, é quando o nosso organismo está desidratado. Então, você manda a água para dentro, mas aquela água, assim, tchá, some. E então, isso que acontece, e aí vem a retenção de líquido. Olha que interessante, a retenção de líquido, tem gente que acha que quando vai beber muita água, daí que vai reter líquido, né? Porque tem muita água, mas é bem o contrário. Você vai reter líquido quando você está desidratado, quando está faltando água, quando está faltando algo no seu corpo, aí que você vai reter líquido. Aí o corpo se previne, né? Se resguarda, tipo, se protege retendo líquido. Então, para você eliminar líquido, você precisa tomar chás diuréticos, você precisa fazer essa diurese, né, funcionar, e você precisa, então, ingerir líquidos, mais ou menos, de 2,5 a 3,5 litros por dia de água, de preferência, água. Aí, entre os outros líquidos, que seria café, chá, sucos, mas isso não é considerado água. Por favor, vocês ingiram água pura, ou água com limão. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado você, eu espero que eu esteja contribuindo para que você aprenda muitas coisas úteis para a tua vida, para a mudança dos teus hábitos, por exemplo, se você está procurando mudar hábitos. Inclusive, eu tenho um grupo que se chama Novos Hábitos, Nova Vida, um grupo gratuito do WhatsApp, se você quiser fazer parte. Lá eu trago todos os meus conteúdos, lá seguidamente eu faço desafios também, eu trago desafios lá. E esse grupo é justamente para isso, para gente eu abro ele todo final de semana, todo sábado e domingo ele fica aberto para quem quiser compartilhar, né, suas experiências, quiser trazer alguma coisa que possa ajudar as outras pessoas. Então, se você quiser entrar nesse grupo, o link está na bio, do Instagram, mas eu vou ver se eu também deixo aqui na descrição desse vídeo. Então, onde você estiver assistindo esse vídeo agora, seja nas redes sociais ou seja no YouTube, o link vai estar aqui abaixo do vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E esse aqui, então, é parte do desafio de 400 vídeos.